Olá, sócia-diretora da Consulting CG e profissional com 30 anos de mercado, Cristina Goldsmith atua nas áreas de desenvolvimento de capital humano e organizacional. Olha, ela vem aqui ao Conexão nos falar sobre inteligência emocional e a capacidade de resiliência, algo fundamental na vida de todos nós e principalmente na sua, concurseiro. Cristina, como vai? Obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, super legal estar aqui. Bom, vamos começar o nosso papo pelo ponto de definição, né? Sim. Resiliência já faz algum tempinho, pelo menos uns 3 ou 4 anos, que esse termo está muito na moda. E tudo que entra na moda traz consigo um perigo de erro de entendimento, um equívoco de compreensão. Então vamos começar pela definição. O que é a resiliência? Então, a resiliência é uma capacidade formada por um conjunto de comportamentos. Ela não é uma capacidade única, um comportamento único, resiliente, não resiliente. A resiliência se manifesta diante de adversidade. Então, um conjunto de comportamentos que eu aciono quando eu me deparo com uma adversidade, um problema, uma coisa mais grave ou menos grave, mas uma adversidade. E como é que funciona esse conjunto de comportamentos? Esse conjunto de comportamentos permite que eu me recupere daquele impacto negativo que eu sofri ao me deparar com aquele obstáculo, com aquela adversidade, que eu responda àquele problema ao invés de reagir no sentido de bater nele, né, de me engalfinhar com o problema, que eu encontre uma solução. E que eu aprenda com aquele episódio, me tornando assim mais resiliente, ou seja, renovando o meu repertório de comportamentos que compõem essa capacidade chamada resiliência. Então, resiliência é uma capacidade processual, é um processo que a gente aciona para lidar com adversidades e se adaptar e encontrar soluções. Não ficar rodando em volta do problema, Isso. que é o que muita gente faz todo dia, né? Roda em volta do problema, culpa os outros pelo problema, se desgasta, tem um nível de resolução baixíssimo e acaba não se fortalecendo para lidar com aquele mesmo tipo de problema quando ele aparece de novo. Então, ser resiliente é ser resolvedor, é partir para a solução, é partir para uma solução positiva, produtiva, que te torne também mais capaz de prover mais soluções diante de outros problemas. Quem não tem essa capacidade ou a tem muito baixa, o que acontece com essa pessoa? Perde tempo, né? Se desgasta emocionalmente, desgasta quem está em volta, não resolve os problemas e costuma andar numa velocidade muito mais baixa do que as outras pessoas em termos de conquistar objetivos, em termos de ter persistência em direção às coisas que quer alcançar. Então, a pessoa pouco resiliente, ela acaba sofrendo um desgaste muito maior e o seu nível de produtividade em relação à vida, em relação aos objetivos dela, é muito baixo. Ela resolve muito pouco, né? Se debate muito, cria muita confusão, faz muita tempestade em copo d'água. Arrasta corrente, como se costuma dizer. Muita corrente, exatamente. E não cria soluções para a sua própria vida, né? Como é que isso tudo se adapta ao cotidiano de um concurseiro, de um candidato de concurso que está mergulhado nos estudos e, obviamente, mais de 90% dos casos, reprovações, por exemplo, é uma coisa que é algo pela qual ele vai passar. Sim, vamos lá. Quem está fazendo concurso, quem está se preparando para concursos, né, enfrenta uma série de adversidades. A reprovação talvez seja uma adversidade da família das mais sérias, né, porque é um esforço danado que eu empreendi e não consegui a aprovação, que era o meu objetivo final. Mas antes da gente chegar no momento, na hora H, se eu vou passar ou se eu não vou passar, eu tenho que enfrentar uma série de adversidades ao longo do processo. Então, a resiliência é fundamental para você enfrentar adversidades, por exemplo, na hora de se organizar para estudar. A distração, Chico, é uma adversidade, é um obstáculo que muitas pessoas que precisam se concentrar nos estudos precisam enfrentar para poder produzir, né, durante o período que tem que estar dedicadas, concentradas, estudando. Que aquele estudo seja de fato efetivo. Para que seja efetivo, não se distraia, né? A conciliação dos estudos com outras áreas da vida, né, é muito importante, fundamental, porque só estudar é a repetição de uma ação que leva ao estresse
Estresse é fruto de repetição, a gente precisa oscilar. Então, precisa conciliar o período de estudos antes de um concurso com outras áreas da vida, com lazer, com relacionamento familiar, com relacionamento com amigos, né, com a administração do seu próprio bem-estar, do autocuidado. E surgem diversos obstáculos nesse momento. E muitas vezes a falta de capacidade de lidar com esses obstáculos, com essas adversidades, leva a estados de emoções negativas, de irritabilidade, de perda de sono, situações de estresse. Então, a resiliência é a capacidade que você vai acionar para enfrentar essas adversidades e enfrentar o estresse que é decorrente da presença dessas adversidades. E aí chega a hora H, né? Fiz a prova, 50% de chance é sempre assim, né? Da gente ser aprovado, 50% de não passar. Né? E como diz um amigo meu, o não está garantido sempre na vida da gente, né? E aí se eu levo um não, aí eu vou acionar minha resiliência também. E se eu não desenvolvi essa capacidade, se eu não desenvolvi componentes dessa capacidade, como por exemplo o otimismo, a autoeficácia, que é a crença nas suas próprias capacidades de enfrentar os problemas, eu vou sucumbir diante desse não. Né, diante desse pequeno fracasso, diante desse resultado negativo que eu tive depois de tanto esforço. Não consegue enxergar aquilo, né, como um processo. Como um processo, exatamente. Muitas vezes o não que a gente leva, né, a reprovação, não é só no concurso, né, não conseguir passar um concurso. A gente leva não o tempo todo na vida. Não conseguir um emprego, não conseguir o que você queria comprar, enfim, adquirir. Isso tudo é fonte de aprendizado. Eu acho, né, Cristina, que principalmente no momento que a gente atravessa, que eu digo mundo e país, a resiliência deve se tornar ainda mais importante, né? Em momentos de crise como que a gente atravessa, crise que eu digo de pessoas perdendo o emprego na iniciativa privada, não conseguindo se recolocar, às vezes vão buscar no concurso, o mercado de concurso também está um pouco restrito na área federal. A gente no Rio de Janeiro enfrenta uma situação de atraso de salário de servidores, até a proposta de diminuição de vencimento de servidor. O momento é muito complicado, né? Num momento de crise como esse, que a gente olha para o lado e não vê muita alternativa, no momento, se não tiver resiliência e saber que isso é um período e daqui a pouco o jogo vira, a pessoa também fica estagnada, né? Pira, fica estagnada, não consegue encontrar saídas e não consegue encontrar respostas de adaptabilidade. Porque essa máxima, né, toda crise é uma oportunidade, essa frase que é atribuída, né, principalmente ao pensamento de um professor na área de marketing, que é o John Kotter, ela é muito verdadeira. Né? Nesses momentos de crise, necessidades precisam ser supridas. As pessoas, em geral, a sociedade, continua demandando serviços, continua demandando produtos, continua tendo necessidades que não são atendidas. Então é um momento da gente parar, tirar a cabeça, eu costumo dizer isso em sala de aula, né? Sai da posição de avestruz, né? Tira a cabeça de dentro do buraco e olha em volta, porque você vai ver que há oportunidades para você atuar. Aproveita que o pescoço é bem longo e tenta olhar e por cima, pelo horizonte. Olhar por cima, exatamente. Mas para a gente conseguir enxergar, existe um componente fundamental, que é a gente se conhecer. Se você não conhece seus talentos, suas capacidades, se você não conhece seus limites, dificilmente você vai conseguir associar aquilo que você é capaz de entregar no momento de crise com a oportunidade que está aqui do lado de fora. Né? Aquele joguinho de ligue os pontos. Ligue os pontos, né? Exatamente. Vamos conectar esses pontos. O que eu sei fazer? Eu perdi o emprego, não tem concurso abrindo agora, são poucos editais. Eu acho que o caminho do concurso pode ser uma boa opção profissional para mim, mas eu vou ter que esperar um pouco, né? Até que surja um edital com vagas no concurso para alguma coisa que eu esteja preparado ou que me interesse. Nesse meio tempo, eu vou fazer o quê? Me desesperar, sentar, chorar, me descabelar? Né, tomar ações intempestivas? Então, se eu me conheço, se eu conheço meus talentos, se eu sei o que eu sou capaz de entregar, de fazer, de criar, não só no meu expertise profissional, eu tenho melhores condições de olhar para fora, de olhar em volta e perceber como as necessidades e as demandas da externalidade podem ser eventualmente atendidas por mim. Então, é uma forma de você encontrar saídas. Certo. Né? É uma capacidade que você aciona assim diante da crise, porque a crise é mais uma adversidade, é mais um problema, né? Que compõe uma lista de vários tipos de adversidades que a gente enfrenta.
né? Não é só crise econômica que é adversidade. A resiliência, ela nasce com a gente? Então, isso daí, quando a gente vai estudar resiliência, né, isso é um ponto super controvertido, né? Tem pesquisadores no início dos estudos de resiliência que diziam que você nascia resiliente ou não nascia resiliente, que era traço de personalidade, que você já vinha com aquilo. Aí foram estudando, melhorando a qualidade das pesquisas e foram percebendo que é uma mistura, né? Você tem determinados traços que favorecem algumas capacidades de resiliência, mas pode não ter outros. Eu tenho alguns diferentes dos seus. Certo. E durante o correr da vida, a grande oportunidade que a gente tem é de desenvolver aquilo que a gente não tem. Não é uma caixa fechada, dá para mexer nela, dá para programar. Dá para programar, dá para reprogramar, dá para melhorar, dá pra E esse é o teu trabalho, em grande parte. Exatamente. Esse é o meu trabalho. É fazer com que as pessoas percebam que a capacidade de se desenvolver, de se tornar mais resiliente ou uma outra capacidade que elas queiram desenvolver também está nelas, né? A gente não nasceu com um código fechado, a gente não nasceu condenado a nada. Óbvio que você vai ter mais facilidades para determinados comportamentos do que eu e vice-versa. Mas também tem outra armadilha. Se você não pratica aquele comportamento de resiliência, que você vê que é produtivo durante um tempo, é como se fosse um músculo, ele vai atrofiando. Ele vai atrofiando. Então, o pulo do gato é permanecer exercendo essa capacidade o tempo todo e não ter de vista que você pode desenvolvê-la, né? Sempre se lembrar disso. Como é que se dá isso na prática, Cristina? Esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento na prática se dá de uma forma muito parecida quando a gente vai fazer exercício na academia, sabe? Que você chega na academia, o professor de educação física te passa uma série, você tem que repetir. Você começa com 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Botando a língua para fora. Botando a língua para fora. Sentindo um incômodo, uma leve dor. Aí tem problema de junta, né? Aquele negócio, junta tudo joga fora. E você vai evoluindo, né? Então, na prática, a gente começa identificando o que é que você precisa fazer de forma diferente. Comportamento, competência, como a gente diz, né? Na gestão de pessoas, é uma série de fazeres, né? É aquilo que você faz e que eu posso observar você fazendo. Então, o que você precisa fazer diferente? E aí você vai chegar à conclusão daquela lista de fazeres que você precisa passar a implementar na sua vida. E vai passar a praticar esses fazeres de forma inicialmente fácil. A gente começa colhendo os frutos sempre pelos galhos mais baixos. E aí você vai aumentando o nível de dificuldade. Vai ser assim, uma trajetória linear, retinha? Não. Vai ter obstáculo no meio do caminho. E durante esse caminho, para vencer os obstáculos, a gente pode contar com a ajuda profissional. Né, no trabalho do coach, né, o coach faz isso. Ele ajuda treinador. Você. É o treinador, não te falei que parecia malhar? É o treinador que vai te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer de forma diferente ao longo de um período de tempo. Até que você tenha introjetado aquele fazer diferente, né, no seu repertório de comportamentos e aquilo passa a ser uma coisa que você vai automaticamente conseguir resultados. Cai na veia, está no sangue. Cai na veia, está no sangue. Vira hábito. Vira hábito, perfeito, exatamente. E aí quando vira hábito, você vê que você precisa aprender um novo ali, aprender um novo aqui, porque a gente aprende o tempo todo na vida. A gente e percebe que as coisas começam a andar num ritmo maior, né? Num ritmo maior. Você começa a melhorar a sua produtividade. Então, quando a gente trata, por exemplo, de situações de alta pressão, como se preparar para um concurso, né? E principalmente para aquelas pessoas que tentam a primeira, tentam a segunda, tentam a terceira, né? Tem vários nãos pela frente, a gente precisa identificar com precisão qual é o comportamento que não está funcionando. Né? Porque muitas vezes o estudante, o concurseiro, ele não se dá conta que ele está repetindo um comportamento que é improdutivo. Não me queira mal, mas eu vou te colocar numa sinuca de bico, tá? Vai. Essa tal resiliência, quando a gente percebe uma pessoa resiliente, por trás do que parece ser resiliência, às vezes não está uma baita de uma teimosia. Qual é a diferença, hein, Cristina? Então, primeiro a gente precisa diferenciar momentos de resiliência de uma pessoa resiliente. Para você dizer que uma pessoa resiliente, é preciso ter um determinado desempenho constante nesse conjunto de capacidades. Então, um momento de adaptação, um momento de resiliência, não é necessariamente
indicador de uma pessoa que tem a resiliência desenvolvida. Né? A resiliência, como eu te falei, é um conjunto de capacidades, é um pacote. Né? E quando a gente começa a perceber na pessoa, você perguntou para mim, não é teimosia que está por trás de um comportamento resiliente? A teimosia pode vir disfarçada, ou melhor, a persistência pode vir disfarçada de teimosia. Pois é. Né? A pessoa não se dá conta que aquela escolha está errada. E aí fica dando aquele famoso murro em ponta de faca. Então, e aí eu vou dizer uma coisa para você. Todos os comportamentos que a gente faz, né, todas as competências, a persistência, a paciência, né, a liderança, a capacidade de liderar, a boa comunicação, todos esses comportamentos que a gente tem aí no repertório normal do dia a dia de um profissional, tem dois lados. Né? E o lado do avesso do comportamento aparece quando você utiliza ele até quando ele não é necessário. Então tem momentos na vida, a gente é tão bom em ser persistente, eu sou tão boa, eu sou persisto, né? Eu vou. Né? Tem gente que diz, sai da minha frente que eu vou que nem um trem, eu vou passar. Isso é uma qualidade, sim, mas isso passa a ter um impacto negativo na sua vida, na sua externalidade, quando o externo, quando a sua vida pede outro comportamento e não esse. E você não se dá conta disso. E você não se dá conta. Aí todo mundo fala teimosia. Não, porque eu sou persistente. É o que você sabe fazer de melhor. É persistir, é insistir, é não cair, é não se deixar levar pelo desânimo. Mas tem uma hora que o que a realidade está te demandando é outra coisa. Então essa é a hora de parar e ouvir. Poxa, eu tenho 10 amigos, 9 estão me dizendo que eu estou sendo teimoso. Alguma coisa eu estou fazendo que eu estou gerando este impacto nas pessoas. Né? Então, eu estou querendo ser persistente, mas o impacto que eu estou gerando na externalidade, ele é negativo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida é a gente... na vida de todo mundo tem coisa que dá para mudar e coisa que não dá para mudar. Isso. Eu acho que essa diferenciação, essa percepção... Poxa, isso não dá para mudar, isso vai, por mais que eu me esforce, vai ser sempre assim. E aí perceber que diante disso quem tem que mudar é você, isso talvez seja uma das maiores ciladas da vida da gente, não é? Então, além de ser cilada, isso já foi estudado. Né? Isso foi estudado por um pesquisador norte-americano chamado Paul Stoltz, né, que ele foi pesquisar assim, o que diferenciava os grandes executivos norte-americanos. E a tese dele era o seguinte, esses caras estudaram nas melhores escolas. Né, devem ter passado por Harvard, por, né, enfim, grandes universidades, Berkeley. Quebrou a cara. A maioria dos grandes CEOs, os grandes empresários, inclusive, não tinha participado. Não tem esse talento forjado em escolas de excelência. Muitos nem tinham chegado lá. Né? Então ele falou, tá aí, o que esse pessoal faz de diferente? Ah, esse pessoal sabe resolver problema. A maneira como essas pessoas encaram adversidades é o diferencial deles. Eles sabem ser resolvedores. Não é QI, não é formação técnica, é a competência emocional. É a inteligência emocional deles e a resiliência é o assoalho da inteligência emocional que diferencia o desempenho dessas pessoas, o resultado que elas dão na vida. Capacidade de se adaptar. De se adaptar. A solução foi o que condenou os dinossauros. Solução, exatamente. E aí, o que ele fez? Falou assim, tá, então deixa eu entender como é que esse pessoal funciona. Né? O que eles fazem, né, de tão diferente? E ele percebeu o seguinte, diante de uma adversidade, essas pessoas olham para o problema e elas encaram esse problema, né, sob 3 aspectos. Existe uma parte do problema que eu posso influenciar diretamente e prover uma solução. Então, eu vou lá, caiu o copo, quebrou. Eu posso pegar a vassoura, varrer, tirar os cacos de vidro do chão e acabou. Existe uma outra parte do problema que eu diretamente não posso influenciar, mas eu posso buscar ajuda para resolver. Uma das capacidades que a gente aciona na resiliência é a capacidade de usar os recursos que estão à nossa volta. Pessoas, dinheiro, coisas, relacionamentos, enfim, tudo que está à nossa volta. Então a segunda parte, segunda lente que eles colocam é como é que eu aciono o que está ao meu redor para solucionar o problema. Para ter um gap. Para ter um foco de solução. E a terceira lente tem uma parte do problema que não tem solução.
quebrou o copo não vai sair do chão, não existe, né, Samantha, de nenhum gênio, isso é... Agora entreguei a idade. Não volta o copo inteiro para a mesa, então quebrou, tá quebrado. Aquele não volta. Acabou, e é o que você está me dizendo agora, saber o limite, saber que tem coisas que não tem solução, né, já foi. Essa parte do problema, como não tem solução, não adianta eu despender energia, eu fazer esforço tentando resolver, porque eu não vou resolver. Eu posso sim criar uma resposta para substituir aquele gap, para criar uma solução para aquela ausência, para aquela, né, para o que não ficou a partir do problema. Então, é disso que a gente está falando. Às vezes é a escolha errada de um concurso, por exemplo, de um cargo que não é para você. Exato, de uma carreira. Quantas pessoas escolhem a carreira errada? Quantas pessoas entram na faculdade, se formam, descobrem que não era aquilo, ou então entram num concurso, passam, tomam posse do cargo e 5 anos depois saem do serviço público, porque também descobrem que não era aquilo que queriam fazer. Ou não saem, adoecem. Ficam lá dentro, forçados, entre aspas, por uma estabilidade ou um salário, o que quer que seja. Exatamente. E, então, não se realizam, né? Faz parte do comportamento resiliente de você ser emocionalmente inteligente, reconhecer que tem uma parte do problema que você não controla. O humor tem a ver, capacidade de humor, capacidade de percepção do que há de engraçado na vida e capacidade de rir de si mesmo. Sim. Tem a ver com resiliência? Tem. O humor é um outro ingrediente dessas capacidades, né? A gente saber ser light com as coisas, né? Como a gente diz aí no popular. A gente saber se divertir mesmo, ter bom humor. É sempre uma questão de relativização, na verdade, Chico, né? Tem gente que podia estar pior, aquela situação tem um lado engraçado, às vezes, né? E você ser leve com você mesmo, né? O humor, ele carrega muito a reboque um comportamento que é fundamental, né, para um resultado resiliente, que é ser leve consigo quando você erra. Né? Você é imperfeito. Porque não tem nada a ver com ser responsável ou passar a mão na própria cabeça. É só não se martirizar além da conta. Isso, é ter consciência de que você é imperfeito, você é incompleto. Né? Então seja leve com você. Se você errou, é porque, no mínimo, isso é um indicador de que você fez, de que você tentou, de que você não está parado, de que você não está olhando para o céu esperando alguma coisa cair lá de cima. Talvez a absoluta ausência da resiliência se traduza no comportamento humano, no que há de mais radical, né? Que talvez seja o suicídio, que é, né, abrir mão de tudo, inclusive da própria vida, né, de todos os projetos. E para mim isso tem muito a ver com a perda de humor, né? É a perda absoluta do humor, né? A perda da capacidade mínima de achar graça em si próprio, que seja, né? Se imaginar com a tampa do fogão aberta e a cabeça dentro com gás aberto. Se você se imagina e não acha o quão ridículo, quão, né, constrangedora é essa situação, é porque realmente a capacidade de humor foi minada, né? Instalou-se a falta de resiliência, né? Total. Né? Estou dando o exemplo do mais radical possível. Isso, um exemplo extremo, né? Porque a pessoa, quando chega ao ponto do suicídio, né, há muito tempo ela passou do limite dessa capacidade de ser ela vem resiliente, armazenando isso. De responder à adversidade. Né? É uma condição já para ser tratada, inclusive, né? Enfim, a gente precisa buscar ajuda de profissionais da área médica, né, da psiquiatria ou até mesmo na psicologia, né, de profissionais qualificados para tratar isso. Definitivamente passou longe, né, da capacidade de resiliência. Agora, a gente reconhece muito a pessoa não resiliente quando a gente vê comportamentos reativos, né, no sentido daquele cara que, ao invés de lidar com o problema, né, feito massinha de modelar, deixa eu ver como é que eu soluciono isso aqui, ele bate de frente. E o não resiliente é aquele cara assim que vai desde as coisas mais simples, né? Tipo, tá na rua, passa um ônibus, passa na poça, molha você, molha a sua calça. Né? Geralmente o reativo ele xinga, vai xingar o motorista de ônibus, vai sapatear, vai ficar meia hora ali no lugar reclamando que tá com a calça suja. O resiliente vai olhar, vai falar, poxa... Bom, tem uma reunião agora, não posso ir em casa, então ou eu compro outra calça ou eu tento lavar. Solução. Né? Então, nas mínimas coisas do dia a dia, a gente pode treinar a resiliência. Né? No dia a dia, nas mínimas coisinhas, quando você se perceber reclamando, apontando culpados, né? Ou nessa armadilha de ficar xingando, e feito cachorro correndo em volta do próprio rabo e não resolve nada, esse é o momento de você parar e falar assim, meu Deus, uma boa oportunidade para eu treinar minha resiliência. Qual é a mesma solução?
para o problema, né? Tô atrasado, alguém se atrasou, né? Levei um bolo de alguém, já foi, né? Lembra os 3/3 do problema? A terceira lente? Não tem solução. Então, não tem volta. O que eu posso fazer para resolver? Que tipo de intervenção eu devo ter? Né? Isso. Cabe a mim. É protagonismo, que é outro elemento, né? E iniciativa. Agora, Cristina, você já atuou em diversas empresas, né? E também é professora. Você é professora autora da disciplina Liderança e Inovação do curso de pós em administração, no MBA da Gestão Comercial da Fundação Getúlio Vargas. Também. E também atua na universidade, no Centro Universitário Celso Lisboa, né? Liderança e inovação, isso também dá para se formar esse perfil profissional em sala de aula? Sim. Nessa disciplina, especialmente, a gente aborda muito a questão da mudança, né, que está implícita na inovação. Inovar requer mudança e provoca mudança. Né? Numa organização, para você chegar ao ponto da inovação, você precisa muitas vezes mudar processos, mudar pessoas, mudar muita coisa dentro da organização para você entregar para o mercado um resultado inovador. E a inovação que você entrega vai provocar mudanças, né, no mercado em que você atua, nas outras pessoas. Então, quando a gente fala de inovação associada à liderança, a gente está falando de desenvolver uma capacidade de liderança que consiga dar conta de lidar com a mudança permanente que está implícita nos processos de inovação. Né? E a gente trazendo isso aqui para a nossa vida do concurseiro, né, é um processo permanente de mudança, estudar, porque estudar significa que você está mudando a sua capacidade intelectual o tempo inteiro que você está ali aprendendo. Você está se movendo, né, o tempo inteiro. Está se movendo o tempo inteiro. E você precisa acionar a sua liderança nesse momento, em várias dimensões. Você precisa acionar a autoliderança para você se conhecer, saber o que te afeta, saber o seu momento de parar, saber o seu momento de descansar, de oscilar. Você precisa acionar a capacidade de liderar pessoas, que é para você poder acionar as pessoas para te ajudarem, delegar tarefas, né, pedir ajuda à tua rede de relacionamentos, a sua capacidade de liderar tarefas, que é a organização do seu dia a dia ali na prática, e a sua liderança estratégica, né? A liderança estratégica a gente exerce na vida, não só numa posição de gestão, mas na vida, quando a gente está atento àquela pergunta: para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou levando minha vida? Pois é. Né? Faz-se essa pergunta. Por que tomar decisão é um negócio tão difícil, Cristina? Para a maioria das pessoas. Por que é tão desafiador tomar uma decisão? Olha, na minha experiência... Por que isso desestabiliza tanto? Na minha experiência como coach e na minha experiência na docência, né, um dos maiores desafios de tomar decisão está ligado à falta de conexão das decisões com os próprios valores. Né? Então, muitas vezes as pessoas se veem em situações que elas precisam tomar decisões e elas buscam, né, a decisão melhor não conectada com seus valores, mas conectadas com o externo, com a necessidade de alguém, com a aparência de alguma coisa, né, com aquilo que não está necessariamente ancorado nos seus próprios valores. Então, decidir fica mais difícil. Decidir não é fácil. Né? Uma decisão implica em deixar alguma coisa, né? Você escolhe o vermelho, as outras cores estão de fora. Você escolhe o azul, as outras cores estão de fora. Então, toda decisão implica uma perda. Né? Mas quando a gente está consciente, né, de que esse é o preço que a gente vai pagar, porque a nossa decisão está ancorada nos nossos valores, naquilo que energiza a gente, puxa, facilita-se 80% do caminho. Agora, quando a decisão está ancorada em qualquer outra coisa, fica muito difícil decidir, fica embaçado. E depois, no capítulo seguinte, fica mais difícil realizar, concretizar. Fica quase que impossível, né? Porque não é um projeto genuinamente seu. E o que eu estou fazendo aqui? Aí vem aquela pergunta, né? Para que eu acordo todo dia? E aí não tem resiliência que resista. Não tem resiliência porque não é que seu resista, projeto, não é uma história sua. Não, né? tem sustentabilidade. As suas decisões, quando tomadas, né, de forma não ancorada nos seus valores, elas não têm sustentabilidade. Para ter resiliência, para resistir, é fundamental querer, de fato querer, né? Sim. E responder essa pergunta, né? O que me energiza? O que eu estou fazendo aqui? Eu imagino que você já tenha respondido algumas perguntas
delicadas na sua vida, inclusive profissionais. A sua formação original é em letras. Letras. Alguns anos depois você se formou em direito. Isso. Como é que você se tornou uma coach, uma técnica, uma treinadora com esse foco, com essa visão tão particular sobre o desenvolvimento humano, Cristina? Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória de carreira, que é legal para inspirar um pouquinho, né, o pessoal que está fazendo concurso. Eu me formei em letras, bastante jovem, fui trabalhar com um que eu fazia, né, que era ensino de inglês. No mercado a gente chama de TESL, Teaching English as a Second Language. Trabalhei durante 11 anos com isso. E nessa trajetória eu ocupei posições de gestão. Fui coordenadora, né, dos lugares que eu trabalhei, assistente de diretor, cursos de inglês. Trabalhei numa grande multinacional de ensino de idiomas, que é o Berlitz, né? Foi uma experiência de multinacional mesmo e tal, embora no ensino de idiomas, mas o Berlitz é uma multinacional. E aí, ocupando essas posições de gestão, eu comecei a ver que eu era uma boa gestora, que eu liderava bem pessoas, tudo no intuitivo, não tinha formação para isso, eu fiz letras, né? Eu liderava bem pessoas, eu comecei a gostar da parte de gestão, de processos, de estratégia, até um pouquinho de marketing. Eu saía para vender junto com o diretor, né? E fazia uma parte toda de acompanhamento, de relacionamento com o cliente. Eu não sabia que eu estava fazendo nada disso, né? Mas eu fazia. Instintivamente. Instintivamente. Então eu comecei a me encantar com a gestão. E aí eu resolvi mudar de carreira. Quando eu mudei de carreira, iniciei uma nova atividade numa organização sindical patronal, de representação sindical patronal. Eu vi que eu precisava estudar direito para eu poder entender o core business daquela instituição. Então eu fiz a minha formação em direito e consegui rapidamente ser promovida a posições também ligadas à gestão. E aí eu comecei a entrar pela área de gestão de projetos dentro dessa instituição. E fui fazer um MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas. E a essa altura, né, eu já tinha uma experiência de liderança de equipes da minha carreira anterior, né, equipes grandes e com idades variadas. Comecei a trabalhar na área de gestão de projetos e também fui promovida a uma posição em que eu liderava, somando reportes diretos e indiretos, 90 e tantas pessoas. E aí, nessa última posição que eu tive na vida, né, de funcionária, de empregada, eu experimentei na gestão, a gestão já de forma mais tratada, já com uma formação melhor, por causa do MBA que eu tinha feito. E nesse período foi o período que eu comecei a ter convívio com coaching, né? Eu comecei a ler sobre coaching e eu vi que eu praticava aquilo também de forma intuitiva, né? O desenvolvimento de pessoas por meio do coaching. Isso estava em você? Estava em mim. E aí foi somando as tuas experiências e a tua formação. Fui fazer que você um mestrado, aí fui fazer um mestrado para me qualificar e voltar para a docência, né? Porque a minha primeira carreira foi docência e terminei o mestrado e, enfim, dando aula na Fundação Getúlio Vargas. E aí eu resolvi abrir minha própria empresa, né? Que aí a gestão na veia e de uma outra forma, empreendendo. Então essa é a trajetória de carreira e o coaching começou por meio da liderança. Qual foi a principal prova de resiliência que você teve que superar, Cristina, na sua vida? Olha, a principal prova de resiliência, então não sei se é a mais recente ou se é realmente a principal, mas foi quando eu encerrei a minha carreira como empregada, né, CLT, eu tinha tudo ali, e resolvi fazer meu voo solo, abrir minha própria empresa. Eu fiz a formação em coaching, que me ajudou demais nesse momento, né, me tornei uma coach, e foi o meu maior momento de resiliência, porque mudou tudo, né? Foi mudança, não é só com M maiúsculo, não. Foi mudança com letras maiúsculas na minha vida. E eu tive que enfrentar... ponto de exclamação no final. E ponto de exclamação, e sublinhado, negrito, e tudo de quem tem direito, Chico. Foi muita mudança, muita situação para eu me adaptar a uma nova rotina, me adaptar a um outro tipo de vida, me adaptar, inclusive, à liberdade, né? De poder acordar e decidir, hoje eu não vou fazer nada. Eu posso fazer isso? Posso. Hoje eu não vou fazer nada. Eu vou pra praia, vou correr, vou fazer qualquer outra coisa. Amanhã também, quarta também, quinta também. Enfim, eu posso passar uma semana sem fazer nada. Quem vai pagar a conta? Eu. Né? Então, essa adaptação de lidar com a liberdade que você tem, de lidar com maior autonomia de ação, né? Ela foi muito desafiadora. Né, me fez um requerimento de resiliência, assim, bem alto. De querer.
de querer, de me disciplinar, de aprender de novo. Isso aí. Né? Uma porção de coisas que eu achava que eu já sabia, né? E que eu tive que aprender a fazer diferente. E a gente continua aprendendo o tempo todo. A vida né? só tem graça assim, né? Só tem graça assim, né? Olha, Cristina Goldsmith, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado pela tua presença aqui no Conexão. Eu que agradeço. E quero abrir nossa câmera para você deixar uma mensagem final para o público que nos acompanhou aqui. Então, para o pessoal que está estudando, que quer passar num concurso, que está com muita garra em direção a isso, não perca de vista a resposta para a seguinte pergunta: para que você acorda todo dia? Boa prova. Obrigado, Cristina, mais uma vez. Obrigada. Prazer, sucesso nos seus projetos. Obrigada, foi legal? Foi ótimo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que pode chegar até você? Então, quem quiser entrar em contato tem o site da Consulting CG, que é www.consultingcg.com.br. A Consulting CG está no Facebook, está no LinkedIn, está no Instagram, está no Twitter. Está em todas essas mídias sociais. Tem o meu perfil também, Cristina Goldschmidt, que já não é mais um perfil particular no Facebook, enfim, ele está aberto a contatos. E os e-mails da empresa, principalmente o cristina@consultingcg.com.br. Cristina sem H. Sem H, Cristina, Cristina. simples e sem o Goldschmidt, né? Goldschmidt já complica. Já complica, cristina@consultingcg.com.br. Tá bom, Cristina, olha, sucesso nos seus projetos, Obrigada. tá? Que você continue aí Super agradeço. iluminando o caminho de muita gente. Obrigada. Muito obrigado a você. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Conexão Concurso, seu programa de entrevistas. Você sabe, você já está ligado. Semana que vem a gente volta, espero eu, com um convidado, com uma convidada tão interessante quanto a Cristina. Um forte abraço e a gente se encontra até lá.